Bem, são 7 horas e 35 minutos. Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado Carlos Avalone, do PSDB. E o deputado Carlos Avalone tem sido um dos críticos desse projeto da reinstituição dos incentivos. Ou pela forma como foi apresentada, ou até pelo conteúdo do que está apresentado, mostrando que alguns setores não suportarão isso. E eu pergunto ao deputado Carlos Avalone, primeiro, o que é esse projeto? O que traz o projeto? Porque as pessoas estão discutindo assim, mas falando geral e, assim, detalhadamente do que trata o projeto. Bom dia, deputado, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente para discutir um tema tão importante para o estado de Mato Grosso. A pergunta inicial foi fantástica, Antero, para que a gente possa, primeiro, nivelar as informações para a sociedade. Todo mundo sabe que o Brasil tem se preocupado muito com a questão da guerra fiscal. Guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Os estados periféricos, os estados que estão longe dos grandes centros, têm feito uma guerra com os outros estados através do ICMS, que é um dos impostos comandado pelo Estado, para dar competitividade às suas empresas, às empresas que ele quer atrair para cá. Você lembra da época do Mato Grosso e Hora de Investir, você lembra de momentos em que nós conseguimos atrair muitas empresas para Mato Grosso. Como que nós conseguimos? Conseguimos fazer um programa de incentivo que fosse reduzindo o ICMS para que as empresas pudessem vir para cá, compensando os 2.000 quilômetros de estrada, compensando o pequeno mercado consumidor que nós temos, que são só 3 milhões de pessoas, e por aí vai. Isso trouxe um problema, porque o Estado começou a entrar contra outro Estado, na Justiça. E isso chegou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tinha mais de 500 ações de Estado contra Estado, para discutir os incentivos fiscais. E em 2015, o Supremo Tribunal começou a cutucar o Congresso Nacional. Se vocês não legislarem sobre esse assunto, eu vou decidir. E aí vai arrebentar tudo quanto é empresa, quanto é Estado no Brasil inteiro. Porque nós vamos tomar uma decisão, porque os incentivos são inconstitucionais. Por que são inconstitucionais? Porque na Constituição diz que o incentivo para ser dado nos estados, ele tem que ser aprovado pelo CONFAZ. O que é a CONFAZ? CONFAZ é o Conselho dos Secretários de Fazenda. E tinha uma lei nesse CONFAZ que dizia o seguinte: o incentivo só vai ser aprovado se tiver unanimidade dos 27 estados, dos 27 secretários. Então aquele estado que se sentia prejudicado, ele não votava e o incentivo era ilegal. Por exemplo, pro arroz, pro café, pro almate, todos ilegais. Como os de São Paulo são ilegais, como os do Rio de Janeiro são ilegais, os de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Brasil inteiro. Além disso, os estados, além de ter alguns que são por lei, os estados tinham outros que era por decreto, que era seguindo o RICMS, que era o regimento do incentivo fiscal, uma série de coisas nos 27 estados da federação. De vez em quando a gente vê o secretário Galo falar como se fosse só Mato Grosso. Ilegalidades do Mato Grosso. Vamos deixar bem claro isso. Essas ilegalidades aconteceram no Brasil inteiro, em todos os governos, nos últimos 40 anos. Então o Supremo disse: resolvam isso, Congresso Nacional, ou nós vamos ter um problema. Aí o Congresso Nacional, em 2017, resolveu. Criou a Lei Complementar 160. A Lei Complementar 160 disse: em 2 anos, vocês vão ter que preparar os estados. Que termina agora dia 31 de julho. Vocês vão ter que preparar os estados, vocês vão pegar todas as leis, todos os decretos, tudo que foi aprovado nos últimos 40 anos, e vocês vão colocar num portal da transparência. Ao você colocar naquele portal da transparência, você está dando publicidade a todos os incentivos para o Brasil inteiro. Todos os estados vão ter a mesma publicidade. Esses incentivos estarão restituídos. Esses incentivos, daqui para frente, são legais. Daqui para frente são legais. O PROALMAT, todos eles do passado, os decretos, tudo são legais a partir desta publicação e tal. Para reinstituir para o futuro, aí você passa por lei ou por decreto. Há uma dúvida na legislação. O Estado de São Paulo, Antero, fez 2 artigos. Ele reinstituiu, assinado Henrique Meirelles
ministro da Justiça da época da lei complementar, e João Dória. Não, ministro da Dois Justiça, artigos. Não, Henrique Meirelles nunca foi, ministro da Fazenda. Eu falei da? Justiça. Desculpa. Ministro da Fazenda. Então, ele, que era da época, que preparou a lei, que mandou para o Congresso, que preparou todo o processo, assinou um decreto em São Paulo com 2 artigos. Estão restituídos todos os incentivos do Estado de São Paulo. Isso é o que era para fazer agora. Eu, desde abril... Estão reinstituídos, estão mantidos. Estão mantidos os incentivos. Mas isso é a política imperialista de São Paulo, né? Ok, deixa eu contextualizar. É a política de São Paulo que quer massacrar os outros. Nós precisamos fazer a população entender o que está acontecendo, porque ela não está entendendo. Ela não está entendendo. Então ela precisa entender o que está acontecendo. E, inclusive os empresários. Todo mundo tem que entender o que está acontecendo. Depois decide. Eu sempre fui a favor da transparência. Das pessoas saberem o que está acontecendo. A sociedade é que tem que decidir, não é o Carlos Avalone, nem o Mauro Mendes. O Mauro Mendes foi eleito para isso e ele tem que convencer seus eleitores do que ele está fazendo. Ou fazer e depois ver as consequências e pode estar certo, sem problema nenhum. Bom, então eu estou esclarecendo. É um esclarecimento até agora. São Paulo fez 2 artigos. Muitos estados fizeram 2 artigos. Os estados que não fizeram, que quiseram diminuir os incentivos, Goiás diminuiu os incentivos em várias áreas. O que eles fizeram? Faz 1 ano, 7 meses, que eles estão discutindo com a sociedade. Estão pedindo para os empresários ir lá. Estão mostrando que lá tem. Sempre disse isso, disse aqui. Goiás tem incentivo para tudo. Se você quiser um incentivo para bota esquerda, você vai em Goiás, tem. Bota esquerda, tem. Que eu nunca concordei. Eu sempre disse que lá é um exagero do incentivo. Eles perceberam. E eles reduziram os incentivos deles em 15%. Mas fizeram isso avisando desde o começo, discutindo com eles todos os assuntos. Eu, desde abril, eu comecei a perceber, pelas reuniões que eu fazia com o governo, com o Galo, com o governador, que alguma coisa não estava andando bem. Eu falei, pô, o rumo não está bem. Cara, por que a restituição dos incentivos não chegou na Assembleia ainda? Por que não mandaram para lá ainda? E eu comecei a questionar o governador. Uma reunião, eu homenageei o governador com o título de industrial. Eu dei para 8 pessoas, um deles foi para o governador, merecidamente. Ele é um grande industrial e fez muito pela indústria de Mato Grosso, foi presidente da Federação das Indústrias, e eu fiz uma homenagem para ele e tal. Nesse dia, a Federação das Indústrias foi lá sentar com ele. A Federação das Indústrias falou um monte de coisa que ela não estava concordando, que as coisas estavam complicadas, que precisavam ser revistas e tal. Depois de muita coisa, o governador virou e falou assim, olha, a partir de agora, Avalone e Gustavo Oliveira, vocês 2 vão sentar e eu vou mostrar, a Secretaria de Fazenda vai mostrar tudo o que ela está fazendo. Para vocês verem, eu falei, Mauro, eu quero ajudar. Eu entendo um pouco do assunto. Eu quero contribuir. E o secretário, o presidente da federação, foi secretário de Fazenda e é teu amigo. Você conhece ele, você levou ele para a Federação das Indústrias. Ele falou, a partir de agora você vai ver tudo isso. Nunca fui chamado para nenhuma reunião, me oferecendo para ir lá acompanhar o que estava acontecendo. A Secretaria de Fazenda nunca me chamou para reunião nenhuma. Eu comecei a avisar o pessoal. Falei, olha, está se preparando aí alguma coisa que vocês não vão gostar. Porque quem não mostra é porque está fazendo alguma coisa que não quer discutir. Eu falei isso para o governador, eu falei isso para o secretário de Fazenda, eu falei isso para os setores. Aí você vai começar a ver. Em janeiro, quando mandou a reforma administrativa para lá, tinha um artigo que dizia assim, estava tirando força da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e passando para a Fazenda. Antero, em qualquer lugar do Brasil, em todos os estados e no governo federal, o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Fazenda são fortíssimos. Não podia ser diferente. Eles comandam informação tributária, eles comandam o recurso. Cara, não precisa dar força para a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda é muito forte. Eu costumo dizer que os governos, eles começam assim, o governador e todos os secretários. Termina o primeiro ano, você tem o governador, o secretário de Fazenda e os outros secretários. Depois, do segundo para o terceiro ano, você tem o governador, o secretário de Fazenda e todos os secretários. No último ano, você tem o secretário de Fazenda, o governador e os outros secretários. Isso em todos os governos, que eu vi nos últimos 30 anos. É impressionante a força da Secretaria de Fazenda. E eu tenho falado isso. Para que vai tirar a força da Secretaria de Desenvolvimento e passar para a Secretaria de Fazenda? Então, lá dentro da Assembleia, nós derrubamos o veto do governador, porque a Assembleia não fez isso. O governador vetou.
dando força para a Secretaria de Fazenda, e nós derrubamos o veto do governador e mantivemos uma certa força para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico não participou de nada disso. Nada disso. Não participou da discussão num projeto de desenvolvimento para o Estado. Não participou. Bom, aí chega na Assembleia, no dia 28 de junho, um projeto que mexe com tudo. Não é um projeto de restituição dos incentivos, é uma ampla reforma tributária. Uma ampla reforma tributária. Não tem problema, o governador foi eleito pela maioria da população para fazer o que ele acha certo para o Estado. Agora, Antero, você é um cara democrático. Dá tempo para discutir. Eu quero discutir o assunto. Eu não estou dizendo que o governador não tem que aumentar imposto. E eu sou contra. Acho que o aumento de imposto não é assim. O Paulo Guedes é o grande fenômeno no Brasil. Tem certas pessoas que estão discutindo. Por exemplo, o governo Pedro Taques chegou a encaminhar uma reforma tributária para a Assembleia e depois voltou atrás. 380. E depois voltou atrás. E voltou atrás erradamente. Para atender o setor do comércio. Ele voltou atrás por causa do calendário eleitoral. Para atender o setor do comércio. Que é, assim, o projeto do Pedro Taques estava certo no sentido de que... Você está falando do 380 ou de outro? Eu estou falando do projeto que adequava o seguinte, que a legislação nossa passava a ser igual a de todos os estados. Isso não foi no período eleitoral, você está enganado. Foi lá atrás. Pois é. Começou lá em 2016. Mas ele voltou atrás porque foi o comércio... dezembro de... Não, foi em 2016. Ou seja, o supermercado aqui vende pneu, Okay. A loja de pneu vende pneu. Tá. Só que o supermercado aqui pode cobrar um tributo menor do pneu. Isso está de brincadeira. Então vamos lá. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E o comércio não aceita. O comércio insurge contra isso. Então vamos lá. Quer dizer, falar. É uma coisa assim, que só tem no Brasil. Aliás, no Brasil só tem em Mato Grosso. É uma jabuticaba mato-grossense. Ok, então vamos falar sobre isso. Sobre isso é o seguinte... E agora a chiadeira é a mesma, né? Não, mas não é a mesma. Mas eu vou explicar para você exatamente o que é isso. Aqui no Mato Grosso, a tributação do comércio é feita pelo preço médio. Então, tem muita gente que não concorda. Ok, não concorda e quer mudar a tributação. Agora não é mais uma opção, porque o Ministério Público entrou com uma DIN. Essa DIN está na mão de um desembargador. Vai ser julgada a qualquer momento. E a tendência é que o julgamento seja para que o preço médio caia. Então, portanto, obrigatoriamente, se isso acontecer, se o desembargador der a DIN, esse problema vai ser resolvido. Ele vai voltar para o resto do Brasil como é o resto do Brasil. Não tem problema nenhum. Então, é uma decisão judicial que provavelmente vai ocorrer e que isso vai mudar. Então, o Estado está se adiantando e está colocando isso para ser discutido. O problema é medir qual que vai ser o imposto. Esse é o problema. Vou dar um exemplo para você. O que está aumentando nessa tributação do jeito que está lá? O remédio está aumentando 70%. Vai aumentar na farmácia. 70% o remédio. Vai aumentar ambulância. Vai aumentar ônibus. Vai aumentar... É isso que nós queremos? Você quer isso? A população quer isso? Mas por que vai aumentar? Isso, aí é que está. É isso que a população tem que entender que não está entendendo. Por exemplo, no caso do remédio, vai ser pelo preço médio ao consumidor. Está saindo do preço médio no comércio, mas a tributação será pelo preço médio ao consumidor. Esse preço médio ao consumidor é uma tabela que todos os laboratórios têm do preço que é vendido em todo o Brasil. Eles vão tributar pelo preço médio. Não é o que está na farmácia. Não é o que sai na nota. É pelo preço médio. Não é isso que você está pensando. Não é isso que a sociedade está pensando. Então vamos lá. Tem um remédio de coração. O remédio do coração, para quem usa todo dia, é um remédio que o laboratório dá um desconto. Então ele custa R$140 na farmácia, com desconto ele sai por 40. Do jeito que está no projeto, esse remédio vai ser tabelado por 140. Tem alguma coisa errada nesse... Tem alguma coisa errada. Não, no desconto, né? Não, se eu quero te vender não é a farmácia, carro por 1 milhão e te vendo por 100 mil, dá licença. Pô, tem chuncho aí, né? Não, mas não é um problema da tributação de Mato Grosso. Da indústria farmacêutica. É da indústria farmacêutica, que não tem nada a ver com Mato Grosso. Isso aí eu acho um absurdo também. Mas não tem nada a ver com a gente. Quer dizer, isso aqui acontece lá. Então, assim, todos esses detalhes, provavelmente o governo pode resolver. Ele pode mudar o que está escrito ali. Isso precisa ser escrito. São 53 artigos. Mexendo em toda a tributação do Estado. Em tudo. E quer que a Assembleia aprove em 10 dias.
É isso que eu estou reclamando, Antero. Agora, quer discutir que o etanol precisa subir mais 2%, ou 2 pontos, que significa 19%? Ué, se o Estado acha que deve subir, vamos discutir. O setor está querendo sentar para discutir. Não tem problema. Vamos sentar para discutir, informa o impacto e decide. Agora, no etanol, vamos entender o assunto. Fazem 3 anos, nos últimos 3 anos, a arrecadação do etanol no Estado dobrou. A arrecadação, vou repetir, a arrecadação do ICMS no Estado nos últimos 3 anos dobrou. Por causa de empresas que estão vindo para cá, porque aqui tem muito milho. Esse milho que é usado no etanol, o governo federal paga para tirar daqui. Paga, nós pagamos, tiramos do bolso através do governo federal, para isso ir para outros estados, porque está acumulando aqui. Aí, aqui tem uma condição de fazer etanol de milho. Está vindo o mundo inteiro para cá para fazer indústria de milho. Está dobrando a capacidade, triplicando a capacidade, quadriplicando a capacidade do milho. Está aumentando a arrecadação, dobrou a arrecadação. O governo vai aumentar a taxação. Não vai prejudicar em nada isso. Não tem muito sentido. Todo mundo, quando você fala em tributação, você fala assim, o melhor é aumentar a base. Sabe por quê? Mas tudo bem. É porque assim, o Wilson, seu colega, fez um estudo Isso. que aumentou o plantio da área plantada aqui quando se cobrava a tributação da soja. Calma, nós estamos... Hoje que não cobra, diminuiu. Veja bem, nós estamos falando Então, assim, da indústria. Nós estamos falando da não indústria vai agora. deixar, eu sei, mas a indústria depende do milho. Sim, o milho tá Então o cara sobrando não aqui. vai deixar de plantar milho nas terras mato-grossenses porque aumentou a tributação do etanol. Evidente que não vai deixar. Calma lá, eu não estou entrando nesse mérito. Esse mérito é tudo para ser discutido, não tem problema nenhum discutir. Eu só estou dizendo o seguinte, o governo não tem o direito de colocar na Assembleia uma coisa que foi aprovada há 2 anos, de colocar na Assembleia, no último momento, uma tributação que muda tudo no Estado. O setor do comércio muda assim, o vestuário. O vestuário está aumentando de 30% a 70%. O que está escrito lá. De 30% a 70%. Será que o empresário está ficando com 70% do valor no bolso? Está todo mundo rico e está enganando todo mundo. Não paga o imposto, está atrasando, as firmas estão fechando, você vai no Goiabeira, fechado. Você vai na 13 de junho, fechado, aluga-se. Agora os caras não querem ganhar dinheiro. Eles estão ganhando 70% e estão fechando as lojas. Que isso, gente? Alguma coisa está errada. É só olhar. Agora, tudo bem, quer aumentar? Aumenta e assume o aumento. Não vem dizer que isso aqui não é aumento, que a tributação está errada, que é uma jabuticaba. Aqui em Mato Grosso tem jabuticaba. Promate uma jabuticaba de Mato Grosso. E é muito boa. E daí? Porque a jabuticaba não é bom? Pode ser uma jabuticaba boa. Mato Grosso tem bons exemplos de coisas que só Mato Grosso faz. Agora, isso não é o problema. Agora, eu só quero fazer o seguinte, discute o assunto. Eu estou pedindo tempo para discutir. Graças a Deus, mas ontem... o tempo está estipulado não, pela lei complementar. Aí vem a sacanagem. Aí vem a sacanagem. E que eu não posso aceitar. Por isso que eu expliquei antes aqui. São Paulo fez 2 artigos. Faz a restituição e entra... Mas não, esses calma. 2 artigos de São Paulo... assim, São Paulo age em relação ao Brasil como os Estados Unidos agem em relação a nós. São Paulo é um estado imperialista a explorar os outros estados brasileiros. Tá bom. Qualquer que seja o governador de São Paulo atua contra o povo brasileiro em todos os estados. Eu não vou discutir a parte ideológica agora, porque senão nós vamos fugir da outra parte. Não é questão de parte ideológica, eles estão reinstitucionalizando os incentivos, quer dizer, um estado grandão daquele, está mantendo todos os incentivos, quer dizer, ele não está diminuindo nenhum incentivo para manter todos os incentivos no estado de São Paulo. Está aumentando. Quer dizer, está aumentando. É um absurdo o negócio. Não está diminuindo, está aumentando. O que o Dória fez? Durante a campanha, chegou lá uma notícia de que a GM ia fechar. 8 fábricas no mundo. GM vai fechar 8 fábricas. Das 8, 2 em São Paulo. Ele pegou, assumiu, chamou a GM, conversou com a GM, aumentou os impostos, diminuiu os impostos para a GM, chamou o Sindicato dos Trabalhadores, fez uma composição com o Sindicato dos Trabalhadores, diminuíram o salário, e a GM ampliou os investimentos no estado de São Paulo, vai manter as 2 fábricas e vai construir mais uma. Estado de São Paulo. O Adalberto... E Mato Grosso vai aumentar a tributação. E vai diminuir os incentivos. E ele é um imperialista. E nós vamos concorrer com ele. Assim, Antero.
Não é assim que funciona. Mas tudo bem, o governador é do setor industrial. Ele também conhece o assunto, certo? Eu só estou pedindo para discutir o assunto. Até agora eu estou dando a minha opinião, mas eu não tenho problema de ser vencido. Mas não dá tempo de discutir isso? Não, eu estou explicando aqui. Vou explicar de novo. Não dá tempo? Não, vou explicar de novo. Em 10 dias, 15? Sobra tempo. que é Em 10 isso. dias nós acabamos com a guerra do Irã-Iraque. Ontem lá, tinham 500 e poucos empresários do estado inteiro. A hora que o secretário chegou lá e foi lá, ele ficou 2 horas discutindo com a gente. Ele discutiu uns 15 itens da reforma, com 15 setores que levantaram lá e posicionaram para ele. É muita coisa. Ele se assustou. Ele se assustou com a reação, com o que as pessoas pediram. Não, nós mudamos por causa da DIN e tal. Secretário Galo, a tributação vai aumentar ou não vai aumentar? A Casa Prado, que está ali, Geraldo Prado, está sentado ali. A roupa dele vai aumentar de preço ou não vai aumentar de preço? Não, porque... Por favor, secretário, vai aumentar ou não vai aumentar? Vai depender da tributação. O senhor quer que aumente ou o senhor quer mudar a tributação? Não, só mudar a tributação. Então, ok. Então, pelo método que o senhor apresentou, tem o crédito otorgado. Então, o senhor colocou que vai ser 10%. Vamos aumentar para 30%, 20% que mantém a tributação. Muda, é por débito e crédito, entrada e saída, conta gráfica, mas mantém. Tem que assumir o que está fazendo. Não pode enganar o povo. Não pode enganar as pessoas. Porque está tudo errado. O Brasil está errado. Não é Mato Grosso que está errado. Não vem para o discurso dizer Mato Grosso está tudo errado, então nós vamos mudar. Não. O Brasil está tudo errado e veio para consertar. Para dar segurança jurídica. Ou seja, o governo está aumentando impostos. É isso. Não, ele disse isso na Assembleia, quando apresentou. Ele falou assim, vai aumentar, nessa reforma aqui, vai aumentar em torno de 500 milhões, em torno de 5% a arrecadação. Nós fomos estudar, eu imagino, mais de 2 bi a arrecadação. O Paulo Guedes tem uma frase... Mas não é bom isso para Mato Grosso. Lógico que não. O Paulo Guedes, lógico que não. Aumentar a receita é bom, mas não dessa forma. Então, se aumenta a receita, aumentando a base. Se não aumenta a receita, aumentando imposto. Onde você tem um PIB com um imposto de 40% do que você arrecada é em cima de imposto. Não tem capacidade de entrega. Isso dá uma resposta no resultado. As pessoas vão parar de vender. Vai cair. Em um ano e pouco, cai a arrecadação. Porque não tem condições. Eu estou falando, como que você vai fazer pegar um cara que está fechando as lojas? Ninguém está ampliando lojas. Você está vendo alguém falando assim, olha, eu tinha 2 lojas, agora tenho 7. Eu tenho uma loja, agora tenho 2. Então a pessoa está ganhando dinheiro. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo de não ter. Agora, de repente as coisas estão caindo. E você vai e aumenta. O Paulo Guedes falou o seguinte, respondendo a um empresário. Ministro, quando que vai ter oxigênio para que a gente melhore e volte a crescer no Brasil? Ele falou, fique tranquilo, Carlos, que era o cara que ele estava respondendo. No Brasil, nós vamos dar o oxigênio. O Brasil é uma baleia que foi arpoada por impostos. E nós vamos melhorar isso. O Paulo Guedes, que é o mentor da economia hoje, está diminuindo imposto. Vai propor diminuição de impostos. Aqui no Estado, nós vamos aumentar impostos em todas as áreas. Você acha que está bom? Tem um telefonema aí. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, quem fala? Diego. Quem? Diego. Diego, pois não? Tudo bem? Tudo bem. Quer fazer pergunta ao deputado? Sim, eu quero só ver com ele, porque há muito tempo a gente vê falando sobre esse incentivos fiscais. Incentivos fiscais, ele é uma forma de fomentar a economia e gerar emprego. Principalmente é o que mais necessitam. O Estado abre mão de uma receita em prol de uma sociedade que ela retorna depois através do consumo. Eu entendo dessa forma, não sei se eu estou errado. Porém, eu nunca estou ouvindo discussão, eu estou ouvindo falar mais dos empresários, não quero empresários, mas até hoje eu não vi o incentivo fiscal do Estado gerar emprego para a sociedade que mais precisa, para o público vulnerável. Eu tenho visto muito isso. Inclusive, a gente tem uma proposta de que todos os empresários que recebem incentivo fiscal, eles tenham lá uma forma de contratar 20% dessa população com a Secretaria de Assistência Social e Trabalho. Que a Secretaria faria a qualificação e entregaria a mão de obra qualificada para o empresário contratar. A gente não viu isso. Inclusive, o último relatório do CGE aponta que foram gerados apenas 400, quase nem 500 empregos e um incentivo de 7 bi no Estado. Então, a gente não vê a contrapartida social. A gente vê muitos Estados envolvidos economicamente, mas com muitos problemas sociais, mazelas sociais.
Tá bom. Como que é seu nome mesmo, amigo? Diego. Diego, o deputado Avalone, para responder. Ele está dizendo o seguinte: agora o eu Estado entendi dá depois. incentivo fiscal Isso. e não tem a contrapartida do empresário. Quer dizer, não gera emprego. Ele Ok. pega o incentivo fiscal e fica como lucro. Ele Ok. deixa ele pagar imposto e está tudo Se beleza fosse pura. assim, Diego, você teria toda a razão, certo? E poderia estar fazendo essas Tem colocações muitas que você empresas colocou. assim, né? Não é assim. Em nenhuma empresa do Prodeic. Isso é importante deixar claro. Eu estou fazendo uma emenda na LDO pedindo para separar. Separar os incentivos fiscais, as renúncias fiscais. O que é Prodeic, o que é Programa de Desenvolvimento, aprovado por lei, que é acompanhado pela SEDEC, ter um orçamento separado. E o resto, que eu não sei nem o que a Fazenda tem a coragem de ir lá na Assembleia ontem e falar assim, nós estamos descobrindo os incentivos fiscais do Estado. A Fazenda é que sempre controlou isso. Aí quer tirar a força da SEDEC para jogar na Fazenda, que não consegue controlar os incentivos, que é as renúncias que ela faz, que assinou por decreto, ela e o governador do passado, agora da SEDEC, que sempre tiveram certo, que sempre tiveram no orçamento, essa é questionada. Então vamos separar. Vamos fazer uma LDO assim. O serviço programático de lá, que sempre tiveram no orçamento, vão ser separados, 2 bilhões. Esses outros, mais 5, mais 3, mais 4, seja lá quanto for que a Fazenda toma conta, esse vai ter um outro orçamento. Vamos separar os dois orçamentos. Vamos ver se vai passar. Primeira coisa. Então, respondendo ao Diego. Diego, todos os incentivos fiscais do Prodeic, eles têm contrapartida. As contrapartidas são dividir lucro. As empresas são obrigadas a dividir lucro com os funcionários. As empresas são obrigadas a dar assistência médica para os funcionários, a dar qualificação para os funcionários, a ter um programa ambiental, a dar primeiro emprego. Tudo isso é contrapartida do Prodeic. Todos isso são acompanhados. Quem acompanha isso chama Terezinha Paes de Barros, uma funcionária lá da secretaria, desde a minha época, da época do Dante. Ela acompanha isso com a equipe dela. Ela vai em todas as indústrias do Prodeic todo ano. Senta lá na contabilidade, acompanha tudo que tem lá. E não tem transparência. O que não tem transparência é o que a Secretaria de Fazenda tem lá, controlado, porque ela não põe no orçamento. Ponha no orçamento. É um baú? É gaveta que não tem negócio? É cumbuca? Não é. Está na contabilidade. O Maurício Munhoz, lá da assessor da Janaína, na CPI contra a corrupção, o Munhoz foi lá, fez um levantamento pelo balanço do Estado e falou assim, não é esses os incentivos, o valor dos incentivos são 5 bilhões e pouco. Agora, depois de 5 meses, o Galo chega lá ontem e fala assim, olha gente, depois de estudar muito, vir atrás, descobrir, nós chegamos à conclusão que tem 5 bilhões. Está no balanço do Estado, não está escondido em gaveta nenhuma, só não está colocada na LOA. Antero, por que não está colocado na LOA? Não está porque a secretaria não pôs. Porque a secretaria não levantou. Então tem que muitas coisas ser esclarecidas para a população. A população tem que entender o que está acontecendo. Tá? Então, não tem problema de prazo para a restituição dos incentivos. É só restituir os incentivos. Se quiser diminuir alguma coisa, diminua. Tá, agora, reforma tributária é outra história. O que está aí é uma reforma tributária, mexer em tudo. E que precisa ser melhor discutida. Então, a proposta de alguns deputados é reinstitui, por decreto, por lei, do jeito que quiser, e vamos discutir nos próximos 6 meses, porque sabe quando que vai entrar em vigor? Dia 1º de janeiro de 2020. Tem 6 meses. Mas a proposta é reinstituir, ou seja, manter todos os incentivos. Não, Eu acho não que é. tem que mexer em alguns incentivos. Não tem problema. Em alguns. Olha, Em alguns. você não gosta que eu fale de São Paulo, mas o de São Paulo está escrito assim, restitui os incentivos e um outro artigo. Pode ser cancelado a qualquer momento. Põe isso. Eu estou restituindo os incentivos e posso cancelar, diminuir a qualquer momento. Nos próximos 6 meses, a gente senta com todo mundo. Eu me proponho a ajudar. Mas você O acha Estado que- tem que arrecadar mais. Mas essa O sentar governo é com- forte. Sentar com todo mundo parece democrático sem ser. Por quê? Porque você acha que você vai sentar com o empresário e vai falar assim, olha, por exemplo, nós vivemos essa história. O algodão pagava aqui 17%. Aí veio Dante de Oliveira, o inigualável Dante de Oliveira, e baixou para 2%. Depois de Dante de Oliveira, agora Mauro Mendes aumentou para 3,5%. 3,8, isso.
Quando era 17, Mato Grosso produzia 4% do algodão nacional. Baixou para 2%, Mato Grosso produz 60% do algodão nacional. Eu acho que para crescer a cultura do algodão aqui foi ótimo, fantástico e tal. Durante muito tempo o Estado apoiou o algodão. Certo. Por que não aumentar agora o tributo do algodão? Ok, Quer dizer, então eu tô vamos- pegando uma cadeia que eu me lembro historicamente Ok. do que aconteceu desde o governo Daniel de Oliveira até agora. Vamos falar dela. É importante, eu não gosto de esconder nada. Eu tenho minhas opiniões, mas não quero. Eu gostaria que todo mundo conhecesse o assunto e a sociedade decide. Pois é, porque É ela não democrático pode pagar isso. o tributo do arrozeiro. Vou te explicar. Vamos falar do algodão Olha e, só, e depois 3,5. vamos entrar no arroz, porque eu sou apaixonado pelo arroz. Quem fez o programa do arroz foi Dante, eu, nós, você também era da Casa Civil, nós é que fizemos o programa. Naquela época, dando os incentivos que nós demos para o arroz, Antero, o Mato Grosso foi a segunda industrialização do Brasil. Era Rio Grande do Sul e Mato Grosso, que produzia a maior quantidade de arroz no Brasil, inclusive industrializado. Hoje caiu para quinto de novo, por falta de atenção, porque saiu de cadeia produtiva e entrou para a Prodeic, que eu nunca gostei. Eu sempre fui contra a Prodeic. Sempre falei que estava errado. Certo era aqueles programas que nós fazíamos, não esse. Mas esse é o que tem. Infelizmente, nesse período que eu passei lá, eu mudei a lei, propus a mudança da lei, a Assembleia aprovou. Pela aprovação que a Assembleia fez no ano passado, no final do ano passado, dá para fazer isonomia, dá para fazer tudo. Não precisa disso que está sendo feito agora. Mas tudo bem, isso não tem problema. Vamos falar do algodão. Eu vi você falando aqui, o algodão são os grandões. O Prolmate não é para grandão. Grandão não usa o Prolmate, Antero. O grandão exporta tudo. Não tem. Deixa eu explicar. Nós não temos 50 Deixa eu produtores de explicar. algodão, né? Deixa eu explicar. Nós temos mais. Nós temos 1.000 pecuaristas. Nós temos 2.000, mais. 4.000 Nós temos bem pecuaristas. mais de 50. Nós temos bem mais de 50. O Prolmate é usado para os produtores que plantam 600 a 1.000 hectares de algodão. Não é para o grande. Que algodão para Porque 600 hectares de algodão eu não, muito. não, mas eu estou dizendo para 600 você. hectares de algodão? É muito algodão. É Mas dinheiro não é pra não isso. acabar mais. Calma, mas não é isso que nós estamos falando. Todo mundo está dizendo que isso é para os grandões. Cita até nome. Mas isso é Eraí, grandão. não sei quem. Esses são grandões mesmo. Agora, os de 600 hectares, ninguém nunca falou que é grandão. Você está dizendo agora, está ótimo. É o que nós temos. Nós só temos grande, então. Mato Grosso só tem grande no algodão. É só 600, mas isso é verdade. É 600 a 1.000 hectares. Foi uma ampliação que a AMPA fez, conversando com todo mundo, induzindo todo mundo, falar, gente, entra no algodão. Algodão tá bom. Vamos plantar algodão. É importante para Mato Grosso o algodão. Entra no algodão. Eles entraram no algodão. Esses menores, não vou falar pequeno então, esses menores que plantam de 600, esses é que tem o Prolmate. Os grandes, eles exportam. E na exportação não tem Prolmate, porque é desonerado. Pois é. Então, E agora, ok. com o fim da Lei Candir, tem que acabar a desoneração, tem defendido o Não Wilson vai, não Santos. vai acabar a Lei Candir. Pode o Wilson Santos falar, eu falar, todo mundo falar. A Lei Candir não vai acabar. O Paulo Guedes é contra. Não, mas não vai acabar. Na minha opinião. Não Se vai acabar. o ministro da Fazenda é forte, como você diz que é, Eu estou dando a minha opinião. Mas Não tem estou uma- dizendo que é verdadeiro. tem um telefonema aqui. Alô? Bom dia, Antero, bom dia, entrevistado. Antero, eu acompanho todo o jornal. Eu, amigo do deputado de você, que fala que aqui nós temos tudo. Temos madeira, temos couro. Por que não vai atrás de empresa, deputado, para cá, para gerar emprego ali para o distrito, rápido, coisa rápida, gerar emprego. A Copercível tem em Campo Verde, não é? Está aí pertinho. Então, para todos um bom dia, então não escuta. Gerar emprego. O empresário não quer Mato Grosso. Obrigado, Afonso. Traduz pra É Afonso do Ribeirão do Lipa. Ele está dizendo o seguinte, que nós temos couro, temos um monte de coisa aqui, por que que nós não vamos atrás de empresa para gerar emprego? É isso que foi colocado ontem pelo presidente Gustavo Oliveira. Ele falou assim, eu estou esperando o governador, fazer uma ligação para mim, para falar, vamos discutir como que nós vamos atrair para Mato Grosso, como que nós vamos pegar os 130 mil desempregados que tem em Mato Grosso, dentro dos 13 milhões que tem no Brasil, para a gente atrair, fazer um programa que nem Dante de Oliveira fez, Mato Grosso é hora de investir. Por que nós não vamos atrás do que ficar pensando em aumentar imposto? Falou ontem na audiência pública. Ele tem razão, no Ribeirão do Lipa. Nós devíamos estar sentados para isso. Lá na federação, nós estamos sentados com a AMPA e com tudo, para tentar criar a confecção. Pois é. Para trazer a confecção para cá, porque dá emprego para as mulheres na periferia. Nós estamos fazendo sem o governo. Estamos trabalhando, investindo dinheiro da federação, de tal, do Senai, da AMPA, para fazer isso. Isso Eu é acho projeto que de geração de emprego. eu acho É que a isso mesmo. conversa O Ribeirão com do Lipa eles- tem razão, precisa disso. Eu acho que a conversa com eles é democrática, mas a conversa com eles vai ser uma só. Olha, o Estado aqui
ele precisa aumentar a sua receita e esse setor aqui, que já foi bastante beneficiado pelo Estado, precisa contribuir mais. Aí o setor vai responder, claro, não concordo. É evidente que é assim. Não é assim. Vou explicar para você como não é assim. Vou dar um exemplo para você. Os professores entraram na greve. Ninguém gosta de pagar e imposto. continuaram na greve ontem, assim, enquanto não for atendido a RGA e a dobra do salário, nós não vamos sair da greve. Então não vamos sair da greve. O Mauro está conseguindo, inclusive, fazer com que o comércio comece a apoiar a questão do Sintep. Está começando isso. O movimento está começando desse jeito. Ele está conseguindo isso. Certo? Antes era todo mundo contra, falando que isso aí era um problema, porque tem 70% da... Agora o comércio já está falando, não, peraí, esse negócio aqui está muito esquisito. Então, tem que tomar cuidado com o que está fazendo. Cuidado porque junta pessoas contra. Né? Maquiavel já explicou. Toma uma briga de cada vez. Não faz 50 brigas ao mesmo tempo, que você vai virar uma confusão no Estado e em todo lugar. Mas isso aí é estratégia, o governador sabe o que está fazendo, eu só estou pedindo tempo. Vou falar uma coisa bem rápida para você. Eu era secretário de Desenvolvimento Econômico e o Galo era o secretário de Fazenda. Os mesmos. Eu, Desenvolvimento Econômico, e o Galo de Fazenda. O Pedro Táxi me liga um dia, sábado, eu estava aqui tomando um café com meu neto de bermuda. Ele ligou para mim e falou assim, Valone, você podia vir aqui na Secretaria de Fazenda, porque nós estamos com o FEF pronto e queríamos te apresentar. Eu falei, governador, pronto? Eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico e você vai mostrar um aumento de imposto sem discutir com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Não, mano, vem cá. Eu fui. Cheguei lá, uma mesa, Galo na ponta, Pedro Táxi na outra ponta e toda a equipe da Secretaria de Fazenda. Apresenta para o Valone. Aí eles apresentaram para mim um fundo de estabilização fiscal que era para arrecadar 800 milhões. Eu olhei aquilo, falei, governador, isso não passa na Assembleia. Isso é uma loucura. Onde nasceu isso? Não, foi o último ano de governo. Você vai jogar dentro da Assembleia um aumento de imposto desse jeito, sem discutir com ninguém. Aumentando aqui, ali, aqui, porque a Fazenda acha que isso é importante? Porque o Estado está precisando de dinheiro para a saúde? Ué, vamos sentar. Mas tem espaço para... Eu falei, tem. Todo mundo está vendo que a saúde está sem dinheiro. O senhor permite que eu vá discutir com a sociedade? Chame eles aqui. Vamos conversar. Vou chamar setor por setor aqui. E vamos falar que nós precisamos da ajuda dele. No último ano de governo. Em janeiro, fevereiro. Último ano de governo. Sem apoio, sem nada. Todo mundo largando pelo táxi e tal. Sentamos com apoio com todo mundo. Criamos um FEF de quase 200 milhões. Todo mundo concordando. Todo mundo que entrou no FEF concordou. Pode aumentar mais 1%, se for para a saúde nós vamos mudar, se for para o sei o quê. Os empresários são um povo que nem nós, sabe dos problemas que nem nós, não são loucos que querem só ganhar dinheiro, são gente na família nossa, na sua, na minha. Você tem funcionário público e tem empresário, você tem cidadão do povo, todo mundo convive junto, gente. Não é assim, ninguém é tubarão, ninguém é barão, isso não existe. O que existe é uma sociedade que precisa saber que nós temos problema sim, que o governador Mauro Mendes tem problema sim, que ele está precisando de recursos sim, e que nós temos que nos unir, todo mundo, para ajudar. Eu votei 90% de tudo que o governador colocou dentro da Assembleia. A única coisa que eu não votei junto com o governador foi a derrubada desse veto que eu falei para você, porque eu quero uma secretaria forte. Porque eu quero uma secretaria forte para poder fazer o enfrentamento com a Fazenda, para chegar no governador uma coisa melhor. E o governador vai decidir sempre. Foi eleito para isso. O resto tudo eu votei com o governador. E se ele discutir este assunto, com certeza no final nós vamos votar junto. Eu estou pedindo discussão. Eu estou pedindo, deixa a sociedade dizer qual é o problema que vai trazer para ela. Mas qual que é o ambiente na Assembleia? Você acha que passa? Porque o governador tem maioria. O governo é forte. Sempre. O governo é forte. No começo do governo, nos primeiros 6 meses, é fortíssimo. É muito forte. Agora, a sociedade unida também é forte. Então, nós estamos fazendo um enfrentamento de duas forças muito grandes que não precisavam estar brigando. Estão brigando por causa do atropelamento. Esse atropelamento não era necessário. Está acontecendo porque eu acho que a Secretaria de Fazenda está mais forte do que devia. Está falando mais alto do que os outros. Por isso que está acontecendo isso na minha avaliação. É uma avaliação pessoal do deputado Carlos Avalone. Então o problema Tá? é o Galo. Não é o Galo, é a Secretaria de Fazenda. Tá bom, você já é o Não, Galo. olha, não é o Antero, eu não sou secretário de Fazenda. É o governador que é o governador. O governador que tem que perceber isso. Eu estou falando isso, eu posso estar errado.
Se eu estiver errado, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que dizer o que eu penso, o que eu tenho convicção. Então você acha que tem que trocar o secretário? Não, olha, ontem eu elogiei muito o Galo lá. Eu gosto de discutir, que nem eu estou fazendo com você aqui. Você é um cara convicto. Você tem convicções grandes. Mas você estuda, você sabe o que você está falando. Se você tiver errado ou tiver enganado, você na hora fala aqui. O Galo é igualzinho. O Galo é um servidor exemplar. Exemplar. Eu adoro discutir com o Galo. Porque o Galo não fala o que ele não pensa. Ele fala o que ele pensa. Agora, nós, nas nossas convicções, olha como eu falo com convicção. Eu não quero dizer que eu não estou errado. Não quer dizer que a sociedade, que a maioria dos deputados vai votar contra mim, diferente de mim. Não tem problema. Eu sou democrático, eu aceito. Agora, eu tenho o direito de discutir. Eu tenho o direito de pôr para a sociedade estudar. Agora, passar um programa de uma reforma tributária ampla em 11 dias, isso não é normal. Eu só quero tempo para discutir. E tem tempo. Precisamos trazer aqui o Galo. Né? Juntos. Secretário de Fazenda. Juntos. Então, Eu adoro, eu adoro ele. Nós somos amigos, viu? É importante dizer isso, somos amigos. Primeiro, não quero. Primeiro ele veio, não quero. o mesmo quem, tempo seu, aí quem depois sou eu? fazemos um terceiro round. Pois é, não, quem sou eu para querer ou deixar de querer? Eu estou falando assim, mas eu apoio o secretário Galo. Não tem problema nenhum. Bom, deputada Valone, muito obrigado pela entrevista. Eu continuo sem. Eu queria uma cópia do projeto para ler o projeto. Deixo para você agora. Né? Tenho aqui no carro. Então, tá bom. Eu gostaria de ler o projeto até para entender um pouco. Você vai se assustar. O que é esse projeto do governo. Tem aqui a mensagem do Adalberto. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Eu que agradeço, obrigado a todos os telespectadores, a você e toda a sua equipe aqui pela oportunidade. Tem uma mensagem aqui que eu acho que é a mensagem equivocada do Adalberto. Imagina o laboratório me dá 75% de desconto no medicamento para pressão. Se a proposta é eliminar esse desconto, é um estupro nos doentes. Adalberto, não, a proposta não é eliminar esse desconto. Não é não. A proposta é estabelecer, talvez, uma tributação pela média do que o remédio está lá na tabela que eles já divulgaram. Isso, eles que divulgam a tabela. E provavelmente, talvez a Fazenda tenha uma solução para isso. O que precisa é explicar. É dar tempo de explicar para a sociedade, porque eu não imagino que eles queiram fazer isso. Não tenho certeza que o Galo não quer isso. Só que do jeito que colocou lá, está assim. Então nós precisamos mudar isso, põe uma emenda, retira um artigo, coloca alguma... Essa é a função da Assembleia. O governador mandou para a Assembleia para isso mesmo. Só que não deu tempo. Só faltou só o tempo. Mas até 31 de julho dá. São 8h18 em Cuiabá, intervalo e voltamos.